João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1. Só lembrando que nesse mês nós teremos conosco, num dos domingos e numa segunda-feira, a presença da profetisa Juliana. No mês que vem nós teremos 14 e 15 a presença da Neide Martins. Será um sábado e um domingo, será um domingo da eleição. Você pode vir para o culto e depois fazer o seu dever de cidadão. E nós teremos em novembro também o aniversário de 21 anos da igreja. João, capítulo 1. Vamos caminhar num olhar para esse texto, na busca de uma compreensão a partir do que está registrado. Versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Preste bem atenção. Esse não é o João que escreveu o Evangelho, mas era o João Batista. João aqui, o evangelista, está se referindo a João Batista. Versículo 7 diz assim: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse ou confirmasse acerca da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Eu quero promover pensar acerca desse texto e desse registro revelacional, fazendo algumas pontes com o Antigo Testamento e buscando assim promover uma compreensão acerca dessa manifestação do verbo, da palavra. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, ou seja, era Jesus. No princípio era Jesus. Jesus é eterno. Jesus estava no princípio de tudo. É por isso que nós não consideramos Maria mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus como homem. Porque você não pode ser mãe daquilo que já existe. Então, no princípio de todas as coisas, Jesus já existia. Mas existia como a palavra. Então, no princípio era a palavra, era conhecido como a palavra. Já existia como Deus. Mas o povo vai conhecendo Deus a partir da palavra. Deus se torna conhecido no Antigo Testamento a partir daquilo que os profetas falavam acerca de Deus. A partir daquilo que os grandes líderes pronunciavam acerca de Deus. De tal maneira que quando nós lemos o Salmo 115, onde nós podemos fazer uma conexão com o Salmo 114, que o salmista registra acerca dos grandes feitos de Deus no Egito, que Deus com mão forte venceu os adversários, fez com que o povo passasse pelo mar vermelho e entrasse na terra, e isso era motivo de glória. No Salmo 115, o salmista começa dizendo: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, ou seja, não a nós pelos feitos do Senhor, ou seja, o Senhor fez tudo isso por Israel, tirou Israel do Egito, fez com que Israel passasse pelo deserto, entrasse na terra prometida. Nada de glória para nós, Senhor, a glória é do Senhor.
Mas os povos, as nações perguntam, onde está o Deus de vocês? Porque cada nação tinha o seu Deus, tinha o seu ídolo que eles criavam. E ele diz assim, não a nós, ao Senhor, mas ao teu nome da glória. O nosso Deus não foi feito por mãos humanas. O Deus deles foi feito por mãos humanas. Então, o salmista vai dizendo que o nosso Deus não é um Deus construído, não é um Deus criado, não é um Deus originado a partir de nada. O nosso Deus, a partir dele, as coisas existem. Então, é por isso que nós, respeitosamente, entendemos que Maria é mãe de Jesus, o Verbo encarnado. Não é mãe de Deus, mas é mãe de Jesus como homem, como um ser encarnado, como um ser humano. E aí nós entendemos a importância de fazermos uma conexão, de que tudo começa em Deus. Quando você lê João, você vê João, ele pegando o evangelho dele e fazendo uma conexão com o registro mosaico. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Leia aí, Gustavo. Nós sabemos isso de cor, mas vamos pedir para o Gustavo ler bem forte. Pode tirar a máscara, Gustavo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá. Nós temos a mesma expressão do início do capítulo 1, no princípio. Então, o que João está dizendo? As coisas não estão começando agora. As coisas começaram lá atrás, na eternidade. Deus começou criando os céus e a terra. E no princípio Jesus já estava lá. Então nós não estamos trazendo nenhuma novidade para vocês. O que está acontecendo é que aquilo que vocês conheciam através da palavra, agora está se encarnando e vocês estão conhecendo Deus, esse Deus que se encarna e habita entre nós. Então, o que nós vamos falar para vocês é algo que já existe do início. E ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, a palavra, Cristo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo começa a partir de Cristo, Cristo estava com Deus, e Cristo era Deus. Essa compreensão nós não podemos errar. Isso nos distingue de muitas outras religiões. Por exemplo, para o Espiritismo, que Jesus é um ser evoluído. Para os muçulmanos, um grande profeta. Para os judeus, um grande mestre. Para nós, sem discussão, Jesus é o Filho de Deus. E Jesus é Deus. Jesus cumpriu esses ofícios. Jesus foi profeta, Jesus foi mestre, mas não se discute para nós. Nós vemos em Jesus o Filho de Deus, a manifestação corpórea, humana, carnal de Deus entre nós. É isso que nos torna diferente de outras religiões. Os muçulmanos respeitam Jesus como um grande profeta. Os judeus como um grande mestre, um grande rabino que esteve entre eles. O Espiritismo, um ser evoluído, uma luz para nós. Não, Jesus pode ser tudo isso, tirando a compreensão do Espiritismo. Não é um ser evoluído. Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus que se encarnou. Compreenderam? E a partir dele começa todas as coisas. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí eu começo, a partir dessa explicação, trazer uma aplicação. Para a importância da compreensão da nossa existência. Nós precisamos ter uma experiência de início, de iniciação, nesse nascer de Deus. Porque mais à frente, João nos chama para a compreensão do que é ser filho de Deus. Né? Há uma rejeição em poder entender que Jesus é o enviado de Deus pelos judeus. No versículo 11,
ele veio para o que era seu. A promessa era para quem, Di? Para os judeus, Salomão. Ele vem para os judeus, mas os judeus não veem como Messias. Eles rejeitam Jesus como Messias. Porque na compreensão dos judeus, Jesus viria e estabelecia um reino divino, um reino terreno. Ele vai suceder Davi, ele é a promessa de Davi. Ele é a promessa dos profetas, Jefinho. Qual a promessa? Que Jesus vai vir, vai sentar no trono em Jerusalém, e quando ele sentar no trono, ele vai reinar sobre nós, e nós vamos nos livrar da opressão e do domínio romano. Então a ideia era até que o Messias entrasse em Jerusalém para guerrear e estrondar com tudo e assumir o poder. E era comum que os reis naquela época que viessem para a guerra, entrasse na cidade onde eles queriam conquistar, de que maneira? De cavalo. Jesus entra com o quê? Jumentinho. Eu não vim para a guerra, eu vim para a paz. Meu reino não é desse mundo. Aí ele vai quebrando os judeus em tudo isso. E sempre Jesus vai dizendo, meu reino não é nesse mundo, meu reino não é neste mundo. E aí uma má compreensão de como nós temos uma compreensão equivocada de Jesus. A gente parece que quer que Jesus seja o rei nosso aqui na terra, e ele vai nos fazendo um sucesso na terra. No reinado de Jesus tem uma certa palavra, no mundo tereis aflições. No reinado de Jesus tem algo que Jesus disse, olha, eu vou para o céu, vou preparar lugar, negócio de vocês aqui na terra, eu vou deixar vocês aqui, eu peço para o Pai que não os tire do mundo, mas o livre do mal, vai chegar o dia mal. O evangelho é um evangelho transparente, nós precisamos ter essa compreensão. E aí, até a mulher de Zebedeu fala assim, Jesus vai entrar em Jerusalém, sabe o que ele vai fazer? Ele vai reinar. Então vou fazer um pedido para Jesus, olha a questão política. Jesus, quando você estiver reinando, governando lá, lembra dos meus filhos, coloca um à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse isso, eu vou te ensinar um negócio. No meu reino não é assim. O maior é aquele que serve. Não é ser colocado na minha direita, à minha esquerda. Isso não compete a mim. Então Jesus vai quebrando a compreensão limitada e vai levando para uma outra compreensão, que ele é o prometido, mas não é dentro da compreensão que os judeus tinham, ou do que a elite pensante teológica daquela época tinha. Aí quando estabelece isso, acontece uma rejeição para ele. Ele veio, versículo 11, para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, porém, entretanto, a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é esse poder que opera em nós na filiação divina. Então, existem dois tipos de filiação de Deus, filhos de Deus. Vou explicar, preste bem atenção. Todo mundo se acha filho de Deus. Existe essa compreensão. Existe uma filiação divina como criação. Todos são filhos de Deus como criaturas. Todos são filhos de Deus como criatura. Agora, filhos de Deus para herdar a identidade do Pai e a herança de paternidade de Deus, tem um processo de feitura de Deus. Aí precisa nascer de Deus. Mais à frente, João vai nos explicar isso. Os quais não nasceram do sangue. Está entendendo, Marcela? Não é o seu nascimento da irmã, do seu pai, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É quando você nasce a partir da vontade de Deus. E aí eu quero voltar para o princípio. A palavra princípio. Se a minha vida e a sua vida não tiver um princípio a partir da vontade de Deus, nós estamos equivocados. A nossa compreensão, ela é obscura. Então, se no princípio Deus cria todas as coisas, os céus e a terra, no princípio Deus começa tudo, a partir da eternidade, o meio ambiente, bota o ser humano aqui na terra, e tudo começa a partir de Deus, na feitura nova, dessa nova criatura, tudo começa a partir de Deus, não é a partir da minha vontade, não é eu me voltando para Deus para dizer, Deus, seja feita a minha vontade, é Deus, eu estou nascendo no Senhor. Por isso, no encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus disse, Nicodemos, importa nascer de novo.
E esse nascimento é uma desconstrução da nossa compreensão de vida e da nossa compreensão de direitos. É uma renúncia de direito. Eu estou renunciando os meus direitos. Agora, Deus, é o direito do Senhor. Sabe por que o Senhor tem direito? O Senhor me comprou. O Senhor pagou um preço por mim. E aí eu inicio na vida cristã. A partir de que momento eu nasço em Deus. E aí a vida é dirigida e regida pelo Espírito. No princípio, a palavra, eu sou gerado pela palavra. Eu sou formado pela palavra. Você começa a ser formado pela palavra. E a sua vontade a cada dia vai sendo recalcada, reprimida. Ela vai existir? Vai. Vai ser uma luta? Vai. A carne está presente. A semente do pecado, nada, está ali dentro. Mas o que você faz? Você subjuga isso. O Espírito prevalece. E aí a vontade de Deus vai operando na sua vida. Então, no princípio de todas as coisas, Deus cria os céus e a terra. No princípio dessa segunda fase do cumprimento, Deus começa o novo a partir de Jesus. E aí nós precisamos entender que nós entramos nesse novo. E esse novo tem um princípio. É o novo nascimento, é quando você nasce para as coisas de Deus. É quando você começa a viver a partir da vontade de Deus, não a partir da vontade da carne, não a partir da vontade do varão. O varão tem vontade. E aí quando você começa a proceder nessa feitura de filho de Deus, quem passa a prevalecer é o Pai. Jesus, não tem mais vinho. Mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Eu vou agir agora dentro da vontade do Pai, do propósito do Pai. Na direção do Pai, no momento e na hora do Pai. Isso muda todo o seu planejamento de vida. Muda toda a sua forma de existir. Aí há uma operação do poder de Deus agindo em você. Esse poder é eficaz. Porque, segundo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E esse poder começa a operar contra o poder do pecado que te escraviza, que te coloca no centro. Esse poder tira você do centro e coloca Deus no centro. E tudo começa a partir de Deus e começa a partir da eternidade. Então, você é recriado e a sua vida não é mais a partir do seu tempo logos, daquele bebê que foi concebido no ventre da mãe, foi gerado no ambiente, acumulou as suas experiências, traumas, passou por e tem as suas carências emocionais. Nessa experiência com o divino, você começa a evidenciar que a sua vida agora está conectada com a eternidade, com os céus. Aí nos faz entender o que Paulo diz aos Colossenses. Se já ressuscitaste com Cristo, isso passa pelo processo de mortificação do eu contínuo. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são do alto. É quando você vive na terra, seus pés estão na terra, sua cabeça está no céu, e você está vivendo mais a partir da eternidade. Você tem vontades, você tem desejos, mas todas essas vontades, desejos e interesses estão submetidos ao governo que vem dos céus. A autoridade de Deus é revelada na sua vida. É aquilo que Jesus diz aos seus discípulos. Toda a autoridade me é dada. E aí você revela quem é a autoridade na sua vida. O que prevalece é a sua vontade, são os seus planos, são os seus desejos. Não, é a vontade de Deus. É o propósito de Deus. E aí entra as várias áreas da vida. Até como eu lido com dinheiro, até como eu lido com os meus sentimentos. Será que dentro dessa trajetória de filiação divina, é esse o parceiro que Deus escolheu para mim como filho dele? A parceira, é esse trabalho, como eu vou servir no trabalho, como eu vou ser um profissional a partir dessa filiação e dessa operação do poder de Deus, como eu vou lidar com as demandas da vida. Então, primeira coisa, nascido de Deus tem um princípio, começa nessa nova criação, estamos sendo recriados.
E isso é uma submissão a um poder que vem dos céus, nos refazendo, nos reconstruindo, socando, crucificando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, e nos submetendo à feitura de uma pessoa humilde que se assemelha com Cristo, de uma pessoa mansa, de uma pessoa mais conectada com a vontade do Pai, com a obra do Pai, com o serviço do Pai, do que com o seu ser, às vezes tão contaminado por esse tempo cronos e passageiro. João vai dizer o seguinte, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho lindo esse texto, e quando eu estava lendo o texto, eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? E aí ele me leva a João capítulo 15, onde ele fala da produção, né? Quando Jesus vai falar, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. E ele chega no versículo que ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. É quando você está nesse processo onde Deus está te fazendo como filho de Deus, quando você está nascendo de Deus e sendo produzido por Deus, você fala assim, Deus, eu não quero fazer nada sem o Senhor. E aqui João vai dizer, sem Ele, nada do que foi feito se fez. É quando você vai fazer qualquer coisa e você não exclui Deus, você não rejeita Jesus. Qualquer coisa que você vai fazer no seu dia, você fala, Deus, me ajuda. Jesus, eu não tenho habilidade para lidar com isso. Como eu vou fazer isso? Como eu vou lidar com isso? E aí a presença de Jesus, ela é gloriosa. Ou seja, é quando você faz aquilo e você percebe que não foi você que fez. Foi Deus que fez e usou você como instrumento. Entendeu? E aí a glória não é sua, a glória é de Deus. Você fala, rapaz, eu não dava conta de fazer isso, mas eu consegui fazer. E aí quem estava operando de você? O poder de Deus operando em você. E você fala assim, rapaz, Deus me ajudou. Só por Deus eu consegui fazer isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Só que tem um porém. Existe um caminho para a vida. Ele mesmo disse. Nele estava a vida. Quem não entra no caminho não alcança a verdade. Quem não vive a verdade nesse nível de iluminação divina não vivencia a vida. E aí muita gente fala, mas o Evangelho promete, Jesus promete uma vida abundante. Não tem como entrar nessa vida se eu não entro no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Na compreensão de Israel, para um povo estar servindo a Deus e o verdadeiro Deus, Yahvé, tinha que ser do povo de Israel, porque era o povo escolhido, era o povo de Deus. Mas daí Jesus chega e centraliza nele. Eu sou o caminho. É eu que conduzo vocês. E às vezes a gente pega muitos atalhos. E os atalhos têm consequências dolorosas. Não, nisso daqui Jesus não está. Aí você pega esses atalhos, você foge da verdade e aí você vai se constituir como um ser inautêntico. Porque depois que você pega o atalho, você vai querer justificar para você mesmo que aquele atalho era caminho de Deus, que aquilo estava certo. E a gente procura as desculpas, né? Que a gente passa a não assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aí acontece coisa, você fala, mas por que eu estou passando tudo isso? Por que eu fiz não sei o quê? Você pegou um atalho. Não é que Deus está fazendo você passar por isso, você está experimentando as escolhas. Quando Davi perde o bebê, ele está chorando pelo bebê, não é Deus que tira o bebê. É a consequência do seu pecado. Então, quando João vai falar, nele estava a vida, tem um caminho para experimentar essa vida. E o caminho nos leva à verdade, e a verdade exige de nós a luz. Olha aí o que diz. E a luz resplandece nas trevas. Que trevas? Ou seja, nas trevas da humanidade. Naquele tempo o povo vivia em trevas. Eles ainda não conheciam a verdadeira luz. E o grande dilema da nossa vida é viver em trevas. A gente vive mais em trevas do que na luz. Porque esse mundo, ele jaz no maligno. E as trevas estão nas trevas do nosso conhecimento, do nosso entendimento acerca da vida. Quantas vezes nós estamos numa escuridão e a gente acha que nós temos uma luz pessoal. Sabe aquela luz que vai em cima daquele chapéuzinho que o mineiro usa às vezes dentro da mina para poder construir uma visão de onde ele está e o que ele deve.
a enxergar. Às vezes nós temos essa iluminação pessoal. Eu sei o que eu vou fazer. Eu já sei a escolha. Eu já sei como eu vou me comportar. E às vezes é trevas do nosso entendimento. Nós precisamos cuidar muito com os nossos argumentos, com o conhecimento que nós acumulamos até aqui. Nós precisamos da iluminação. E essa iluminação divina, Jesus é luz, o texto vai dizer, nele está, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. É quando Jesus vem e nos ilumina, e a gente vai enxergando cada área da nossa vida. A gente identifica a rejeição, os traumas, né? As amarguras, os ressentimentos. A gente começa a ser iluminado por Deus e a gente começa a tirar aquela roupagem, a gente se desnuda, a luz nos coloca diante da verdade e a gente vai colocando tudo para diante de Deus. Deus vai nos iluminando. Deus, eu preciso te pedir perdão. Sabe por quê? Porque eu sou mentiroso. Deus, eu preciso te perdão. Sabe por quê? Porque lendo a sua palavra me mostrou que eu sou pecador. Sua palavra me mostrou que eu não temo ao Senhor. A tua palavra me mostrou que eu sou rebelde, orgulhoso. A tua palavra me mostrou que eu acho que eu sou esperto, que eu posso enganar as pessoas. Mas a luz do Senhor é um espelho para mim e eu me deparo com quem realmente eu sou. E aí eu entro no caminho da verdade. O caminho da verdade me conduz para a vida. Porque não existe vida sem verdade. Existem personagens. Existem imagens. E o Brasil é especialista de construir personagem. Cada ambiente tem um personagem. Nesse multiculturalismo. Eu estava no Chile pregando lá. Uma das coisas que eu via e achava interessante é o patriotismo dele. Em cada casa lá tinha uma bandeira. Cada casa. Que bandeira você vai pôr no Brasil? Do sul? Do norte? Do povo que é do centro-oeste? Do povo que é do sudeste? Sudeste? Rio de Janeiro? São Paulo? Que bandeira que você vai pôr? Dos indígenas? Dos negros? E aí? Nesse multiculturalismo, nós temos essa dificuldade de construir uma identidade. E aí é um desafio para o pastor pastorear, né? Não, pastor, vamos fazer um churrasco. Não, pastor, vamos fazer uma feijoada. Não, pastor, vamos fazer aqui são várias culturas. Mas eu preciso me identificar com a identidade e com a cultura dos céus. Mas primeiro eu preciso saber quem eu sou. E quem eu sou só saberei a partir da iluminação divina. Não é a partir da minha autoanálise. A minha autoanálise, ela pode me ajudar um pouco, mas muito pouco. Quem me analisa? A Bíblia. A Bíblia muitas vezes vai me classificar como o quê? Rebelde. A Bíblia pode classificar você como ladrão. A Bíblia pode classificar como adúltero. A Bíblia pode classificar como fornicário. A Bíblia pode classificar como hipócrita. Você diz que é, mas não é. Não é isso. Jesus revela para os discípulos dos fariseus herodianos, hipócritas. Vocês estão fazendo um teatro. Vocês acham que eu não sei, mas eu vou responder para vocês. O que vocês vieram fazer? Vocês vieram me pegar numa palavra. Você acha que eu sou bobo? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus tira. O grande ensinamento ali não é só o que é de quem, mas Jesus sabe quem cada um é. E nesse processo de iluminação, nós caminhamos para a vida. E a vida é a gente se deparar com a verdade de quem nós somos. Que pessoa nós somos. Deus não lida com personagens. Deus lida com pessoas. E aí, nesse processo de ser pessoa frágil e de poder experimentar essa herança, essa paternidade divina, o que acontece? Eu vou cada dia mostrando para o Pai quem eu sou. O Pai já sabe, mas eu vou delatando para o Pai, dizendo: Pai, eu errei, eu falhei. Eu tinha uma coisa muito feia que eu fazia. Quando eu errava, e o meu pai já estava perdendo as vistas, aqueles óculos de 22 graus, rapaz, eu sabia que eu ia apanhar. Como eu sabia que meu pai não ia chegar direito, eu botava umas calças jeans, sabe, grossa. Eu falava: vai doer menos. Vai doer menos. Mas o certo era eu reconhecer que tinha errado, falhado. Eu não entendia. Então, a ideia é, nesse texto, a gente entender que nós estamos sendo feitos, mas nós estamos nascendo e vivendo a partir de Deus, não a partir de nós.
Tudo tem um princípio, tudo tem um começo, e a partir de Deus nós vamos sendo refeitos por essa operação, mas não podemos desconsiderar que é Deus que faz todas as coisas, que nele está a vida, e para alcançarmos essa vida nós precisamos ser iluminados por Deus, entrar no caminho de Deus. Talvez você está aqui e você está num atalho, e você não entrou no caminho. O caminho de Deus nos leva para o Pai. E preste bem atenção que João 14 diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu não tenho essa reconciliação, essa reconstrução com o Pai e essa assimilação da feitura como filho de Deus, se eu não entro no caminho e eu não tenho a iluminação de quem eu sou e aceito a verdade sobre mim e passo a experimentar essa vida e sou apresentado pelo Filho ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu não entro no caminho de Deus, se eu não vivo a verdade de Deus e não a minha verdade, e eu não experimento essa vida, eu não tenho nada de Deus. Porque para ter com o Pai, eu preciso respeitar toda essa trajetória que o próprio Filho, que é o meu intermediador, é aquele que se sacrificou por mim, que é o Cordeiro de Deus, que João Batista testificou acerca dele. Se eu não for por esse caminho, eu não vou experimentar a vida. E aí o que nós temos? Versículo 5, e a luz resplandece nas trevas. E a gente precisa entender que nós temos trevas em nós. E aí eu acho lindo quando o salmista Davi diz no Salmo 139, Senhor, me sonda-me, Senhor. Tu me conheces, vê se há algum caminho mau, vê se há alguma coisa errada em mim. É quando a gente entra nessa dimensão de vida e a gente descobre que tem coisa que não é nada de Deus, é da nossa vontade, é do nosso desejo. E a gente fala: Deus, eu não quero, eu vou suprimir isso, eu vou parar por aqui. Esses dias conversando com uma pessoa, e ela disse assim: pastor, se não é de Deus, eu não quero. Se não é de Deus, eu não quero. E eu lembro de uma jovem que constituiu um relacionamento sentimental atrás, e a gente foi trazer a verdade para ela sobre a pessoa com quem ela estava vinculada sentimentalmente. Quando veio a verdade, ela disse assim: pastor, não é isso que eu quero para mim, eu quero o que Deus tem para mim. Depois de alguns anos ela falou assim: pastor, foi a coisa mais certa que eu fiz lá atrás. Eu gostava daquela pessoa, foi difícil para mim. Mas quando eu entendi que não era de Deus, eu disse não. Eu falei: eu não quero isso. Eu quero de Deus. Então a gente precisa que Deus nos ilumine no meio das trevas. Qual a motivação? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a motivação? Esse projeto é para a minha glória? É para o meu... É para a minha glória ou é para a glória de Deus? É Deus que tem traçado e designado isso para a minha vida? Nós não podemos desconectar esse texto de tudo, porque quando o verbo se faz carne e habita entre nós, ele manifesta a glória dele. E esta glória, ela tem continuidade. É quando você vai trabalhando, quando o Genaildo vai trabalhando, e o Genaildo, aquilo que ele está trabalhando, ele vai fazendo, ele vai revelando a glória de Deus em cada situação, porque o verbo está entre nós, e ele encarna esse verbo, a palavra encarnada nele. Então tudo que ele vai fazendo é produção divina, aí a glória não é para ele. Mesmo que ele conquiste um carro, mesmo que ele conquiste uma casa, mesmo que ele acumule, a empresa vá bem, sabe que a glória de Deus, a glória de Deus. Então, quando eu sou iluminado e eu entendo que tudo aquilo que eu estou fazendo está numa conexão com Deus, eu estou no caminho, estou vivendo a verdade, estou experimentando a vida, estou nessa interação com Deus, eu estou sendo iluminado. O meu caminho está bem iluminado. E aí ele fala, versículo 6, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, falasse acerca da luz. João, eu acho interessante que João sabia bem qual era a incumbência dele, qual era a missão dele. Ele podia chamar para ele o holofote assim, dizer assim: olha, estão vendo agora, Israel ficou tanto tempo sem profeta, sem um líder, cheguei eu, João. Mas ele chega e ele entende que ele só está abrindo caminho
E quando o Cordeiro de Deus vai passando, ele diz assim, este é o Cordeiro de Deus, não é eu. Ó, a glória não é para mim. Não olhe para mim, eu só estou apontando para vocês. É quando você está na igreja, você faz alguma coisa para alguém e você não busca a glória, você não busca holofote para você, você aponta para Deus. Aleluia. É quando o pastor, é quando o líder, ele não chama as ovelhas para ele conduz as ovelhas a Cristo. Glória a Deus. É quando a nossa ancoragem, maior do que com a igreja, é com Cristo. Então nós não chamamos você para a igreja, por meio da igreja, nós chamamos você para Cristo, não foi a igreja que morreu por você. E aí a gente sabe colocar bem a igreja é necessária, porque a igreja é instrumento, é organismo vivo, é na igreja que a gente se move como família de Deus, como família de Cristo, cada um servindo a quem? Servindo a Cristo. Serve ao líder porque ele tem a visão de Cristo, mas o líder está submisso ao que é de Cristo e conduz todos a Cristo. Eu acho interessante esse testificar. Ele falou, ele certificou acerca da luz, para que todos crescem por ele, na luz. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Gente, esse é o grande problema nosso, da igreja brasileira. Nós estamos cheios de luzes. Cheios de luzes. E o problema é próprio da igreja. Quais são as luzes? Aquelas pessoas que apontam, que brilham. É necessário você trazer pessoas que têm várias habilidades, tanto para pregar, para cantar. Mas aquela pessoa, ela só é um instrumento para poder me certificar de quem é a luz. Aquela pessoa, ela só é um canal de Deus para me conduzir naquele que está revestido de glória. Agora, quando eu vejo, eu crio luzes para aquela pessoa, e aí eu não vou falar de um outro texto que está num outro contexto que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ou seja, por quê? Porque nós estamos refletindo a luz que não é nossa, mas é a luz de Jesus. Só nesse sentido. Então nós refletimos a luz, somos luz do mundo porque nós refletimos a luz de Jesus para o mundo. Agora, nesse contexto, é saber quem é a luz. E a luz não são os pastores que têm mais seguidores, não são os cantores. A luz é Jesus. Mas quando as pessoas puxam para si a glória, eles não entendem quem foi João Batista. Jesus disse assim, João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. É quando eu e você, no exercício de discipularmos pessoas, evangelizarmos pessoas e fazermos o bem para a pessoa, as pessoas não nos coloquem no lugar de Cristo. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Cristo morreu na cruz. Sabe por que eu estou fazendo isso? É porque Jesus te ama. E eu só estou manifestando o amor de Jesus que foi derramado no meu coração. Então, o aplauso e o reconhecimento é para Ele. E interessante que João sabia bem. Ele veio para falar sobre Jesus, testificar para Jesus, e que ele não era luz, mas veio para isso, para testificar. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. O que é isso? Aí entra a questão do nascido do homem. Do nascido do homem. Adriana, você nasceu em que data? Esqueceu a sua data? 4 de 85. Nascido no mundo, nascido da Ana, nascido do pai. Aí ela tem esse nascimento, ela é lançada no mundo e ela começa a ter uma luz sobre o mundo. Aí entra Jesus na vida dela e começa a iluminar ela, que tem toda essa história que começou em 4 de junho. Precede um pouquinho, que a história começa no ventre. Tem as questões intrauterinas, os estímulos, tudo aquilo que aconteceu vai formando e vai dando uma cara para essa Adriana. Aí chega um dia que essa Adriana se depara com a luz do mundo. Com a luz, com o Evangelho de Jesus, com a revelação. E aí a Adriana começa a se render a essa luz e começa a partir desse conhecimento de Deus, de quem ela é em Deus, experimentar esse poder que vai criando ela, não a partir do dia 4/6. Ele vai ajustando tudo o que aconteceu a partir do 4 de junho de 1900 e pouco.
E Ele vai ajustando, colocando as coisas no lugar. Se existe uma depressão, se existe uma ansiedade, se no ventre ela passou por alguma situação, Jesus vai iluminando e vai mostrando para ela tudo que as experiências fez com ela. E aí Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos vós, vinde a mim. E nesse ir a Jesus, ela entra para o novo caminho, entra para o caminho da adoção do Pai, entra para o caminho do refazimento de Deus, do ser uma nova criatura. Até chegar o momento que ela diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora não vivo mais a partir da minha história, das minhas experiências, mas eu vivo a partir de Cristo na minha vida. E aí se você passou por uma ruptura conjugal, se você perdeu alguém, você coloca cada coisa no seu lugar e você deixa Jesus prevalecer todos os dias. Quando essas coisas quiserem nascer de novo, quiserem sair da sepultura, porque o velho homem às vezes sempre quer voltar, você fala, fica no seu lugar, porque agora é a hora da luz, eu quero viver na luz, eu quero viver submetido à operação do domínio e do governo de Cristo. Eu me submeto a Ele, eu não me submeto à mágoa, ao ressentimento, àquilo que as pessoas fizeram para mim, mas eu me submeto ao perdão, ao amor, à graça. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Versículo 10, estavam no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. É a maior desgraça do ser humano, passar por essa terra, sem conhecer Jesus. E aí depende do que você está ouvindo, porque a igreja pode ser um dos piores lugares para você conhecer Jesus. Pastor, é? Porque a igreja pode fazer de você um super santo. A igreja pode fazer de você alguém que você não é. Depende do que você está ouvindo, depende do que você está compreendendo, depende do evangelho que você está buscando, depende de quem você está seguindo. Talvez nos discursos e na teologia que está aí você aprendeu que você tem que buscar Deus porque Ele tem que resolver todos os seus problemas. Talvez você pode ouvir aí que Jesus, Ele existe para consertar toda a sua vida. Às vezes, quando você aceitar Jesus, viver o novo de Deus, Deus vai desconcertar para depois acertar. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Precisamos ter um princípio. Começar tudo a partir de Cristo. Se você não está vivendo a sua vida a partir de Cristo, é a partir da eternidade. Comece hoje. Considere o seguinte, que tudo que você for fazer, seja Deus que esteja fazendo. Não opere sozinho. Não viva independência. Independência é morte. Viva dependente de Deus em tudo que você vai fazer. Entenda que existe etapas. Entrar no caminho, viver a verdade, experimentar a vida. Viva uma vida não em trevas, não a partir do seu entendimento, mas viva a partir da iluminação de vida, que você seja um ser iluminado por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Nunca queira o lugar de Deus, não viva em busca do aplauso. Nesse mundo nós somos os João Batistas, sempre apontando para Jesus. Melhor coisa, acolha Jesus. A palavra acolhimento na psicologia quer dizer quando você acolhe um ser por inteiro. Aí eu conheço Salomão e eu só me relaciono com Salomão, eu aceito Salomão nesse aspecto da vida dele. É quando você aceita, quando você acolhe a pessoa inteira. Salomão tem virtudes, tem qualidade, mas ele tem defeito, ele tem dificuldades. É quando eu trago esse ser por inteiro. Você casou com uma pessoa, essa pessoa, você não pode aceitar traços dela somente. Você aceita por inteiro, você acolhe. Algumas coisas eles queriam de Jesus, mas quando eles viram que no inteiro não dava para aceitar Jesus, eles rejeitaram Jesus. Aceite Jesus no todo. Aceite Jesus no todo, por inteiro. Não vale a pena viver
só 10% daquilo que é de Deus para nós. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que Deus nos ajude, que no final da nossa vida, as pessoas possam olhar e nos identificar como filhos de Deus. Pastor, além de tudo que o senhor falou, o que é necessário mais? Que nós vivamos uma vida como o Verbo viveu, cheios, cheios, cheios de graça e de verdade. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Duas coisas que esse mundo está precisando, as igrejas estão precisando, os crentes estão precisando: graça e de verdade. Viva pela graça, fortifique-se na graça, faça as coisas pela graça. Faça por quem não merece, faça por quem não merece. E viva num padrão de autenticidade. Aceite as suas falhas, aceite quem você é. E naquele dia final, nós vamos ouvir: vinde benditos do meu Pai, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus continue nos iluminando, para a gente poder demonstrar e evidenciar que nós somos nascidos de Deus, que estamos cumprindo as etapas, e que somos feituras de Deus, e que no final não sejamos encontrados vazios, mas cheios de graça e de verdade. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, santa palavra. O Senhor nos ajude a experienciarmos esta dimensão de vida. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Senhor, nos ajuda a aceitar a verdade sobre nós mesmos, quem nós somos. Ilumina-nos a cada dia, nos refaça, e que nós possamos, ó Deus, sempre o que for fazer, façamos em parceria com o Senhor. E que em tudo a glória seja para Ti. A glória seja para Ti. Enche-nos da Tua graça e da verdade do Senhor. Queremos lembrar das nossas crianças nesse dia, Pai. O Senhor os abençoe. Ó Deus, nesse tempo tão desafiador que eles foram gerados, que nós possamos ter compromisso com o Senhor, com as coisas dos céus, de maneira que nós possamos contribuir para um mundo melhor. E que eles possam receber de nós uma herança de uma geração que temeu ao Senhor e que viveu como filhos feitos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.